eu estou aqui neste momento, ao vivo, numa live pelo Facebook, para trazer uma palavra para todo o povo de Deus que esteja ouvindo neste momento. Que nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil, e nós sabemos que no mundo também estamos passando por uma situação difícil. Povo de Deus, que nós venhamos a cada dia nos buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todas essas situações que estamos vivendo nesse momento é para cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Neste momento, eu venho trazer uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Números, capítulo 21, o versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e disse ao Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-o-na sobre uma haste, e será que viverás todos os mordidos que olhar para ela. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente e colocou sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficarás vivo. A palavra do Senhor vai se referir ao povo de Israel que estava sobre o deserto. E de repente o rei dos cananeus, sabendo que o povo de Deus estava passando pelo caminho dos espias, o rei dos cananeus colocou ali uma emboscada para pegar o povo de Deus. E naquele momento, o rei dos cananeus pegou alguns e levou cativo. Mas o povo de Deus fez um voto naquele momento. No versículo 3 do capítulo 21 vai dizer: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles as suas cidades. O voto que o povo de Deus fez foi: se Deus nos entregar todos os cananeus nas nossas mãos, nós assim destruiremos todos eles e as suas cidades. Ou seja, nós estamos vivendo em um momento de clamor, de adoração ao nome do Senhor. Nós devemos respeitar todas as leis impostas pelos governos municipais, estaduais e federais, para que nós não somos e nem sejamos o proliferador dessa doença. Que nós venhamos ter cautela para que nós possamos vencer essa etapa. E assim Deus cumpriu na vida do povo de Israel aquele voto que o povo fez a Deus, clamou, e Deus deu todos os cananeus na mão deles. Só que o povo estava no deserto, o povo estava caminhando no deserto, e de repente o povo se sentiu exaustos, cansados, e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Nós estamos cansados de comer esse pão vil. O porquê Moisés nos tirou da terra do Egito para nós morrermos aqui? O Senhor assim enviou serpentes para que pudesse morder alguns
que estava se levantando contra Moisés e contra Deus. O que eu quero dizer nesse momento? Nós estamos vivendo numa época que várias coisas não tem nada a ver. Podemos fazer isso só por um momento, queridos, mas quero falar nesse momento ao povo de Deus. Nós cristãos, nós temos que ser cristão para Deus. Quem é cristão para Deus é cristão dentro dos templos de adoração, é cristão no seu trabalho, é cristão nas faculdades, é cristão no meio da Mata Amazônia. Por quê? Porque Deus assim tudo vê. E Ele está com os olhos abertos para nos ver na terra. A palavra do Senhor vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós somos chamados, nós fomos chamados povo de Deus na terra. Qual que é a nossa obrigação? De clamar e adorar e proclamar o Evangelho de salvação na terra. O interessante é que nós vimos que o mundo que nós vivemos hoje estava deixando Deus em um segundo plano. A terra já não estava mais clamando. As grandes potências já estavam achando que o mundo funcionava pelos seus poderes. Aí de repente Deus traz algo para que o povo pudesse olhar para Ele. O interessante é que se nós entramos nas redes sociais, nós vamos ver toda a terra em um só clamor e adoração, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer: se o meu povo se chamar pelo meu nome e me adorar e se arrepender dos seus pecados, eu olharei para eles e sararei a terra. Queridos, a terra no momento está doente, mas o povo voltou para Deus e clamar o nome dele. Deus vai sarar a terra. Nós sabemos que em Romanos capítulo 11, versículo 32 vai dizer que toda honra e toda glória, que por Ele e para Ele seja todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia vai nos relatar em João 4, versículo 24, vai nos dizer: Deus é Espírito e requer que nós adoramos a eles em espírito e em verdade. Por que a palavra de Deus diz isso? Jesus falando: há de chegar um tempo que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo e nem no monte, mas que vem adorar em espírito e em verdade, ou seja conectado na graça, queridos. Nós sabemos que Jesus estava em um sermão, e nesse sermão ele falou um pouco duro com o povo. E o povo foi saindo porque achou muito duro aquela palavra, e ficou só os apóstolos. E Jesus, olhando para eles, falou o seguinte: vocês também não irão? E Pedro, olhando para Jesus, falou: mestre, como podemos ir, que só o Senhor tem a palavra de salvação eterna? Nós sabemos que fora de Jesus não há salvação. Voltando para a palavra, o povo começou ali a reclamar, exausto, com as suas almas angustiadas, e falou: nós vamos morrer no deserto. E Deus assim permitiu que alguma serpente no deserto fosse
atingir alguns deles que estavam ali. E o povo chegou até Moisés e falou: Moisés, nós pecamos contra Deus e contra você. Clama a Deus para que Ele nos livra dessa pandemia que está causando agora no meio do arraial do povo de Deus, de Israel. Essa pandemia, queridos, que estamos vivendo no momento, está assolando a terra. Mas o interessante é que o povo voltou para Deus e Deus vai dar o livramento. E Moisés assim fez uma serpente de bronze e levantou sobre a serpente. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente, Deus assim curaria. Deus sararia daquele veneno. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 15 que ainda que comemos coisa mortífera, não morrerá. Ou seja, nenhum dano chegará até aquele que está debaixo da potente mão do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 26, versículo 20: Meu povo entra nos meus quartos e clama a mim, só por um momento, até que a ira se passa. Isso que nós estamos fazendo. O povo de Deus está clamando. O povo de Deus está buscando a face do Senhor. E Ele voltou para a humanidade e vai dar a todos nós, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai me dizer, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que o profeta Eliseu estava em uma situação difícil, juntamente com os filhos dos profetas. E estava tendo uma assolação, queridos. Naquela época, Samaria está sendo assolada pela fome. E os jovens profetas, filhos dos profetas, que eram jovens de adoração, o povo que clamava juntamente com o profeta Eliseu, falou assim: olha, profeta, o Senhor permite que nós vamos até a mata e pegamos algumas ervas para que possamos fazer uma sopa, para que possamos matar a nossa fome. E de repente o profeta Eliseu assim autorizou e os jovens foram buscar algumas ervas. Só que, queridos, que de repente, quando o jovem pegou aquelas ervas e colocou sopa nela, eles pegaram junto a erva minha e colocaram a sopa. E de repente um deles percebeu e falou assim: olha, não coma, porque a morte na panela. E avisou o profeta Eliseu e falou assim: olha, profeta, tem morte na panela, nós não podemos comer. O homem de Deus chegou, apresentou a Deus aquela situação e falou assim: traz a farinha. E colocou sobre aquela panela, a farinha mexeu e falou assim: todos comem. Porque Deus assim livra qualquer dor que fazer. O que eu quero dizer com isso é que nós apresentamos a nossa vida, a nossas famílias, nossa parentela, o povo da terra, ainda que venha a solar, mas Deus vai nos livrar, porque é Deus. A palavra de Deus vai nos referir em João 3, no versículo 14, vai nos referir. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todos aqueles que ele não pereçam, mas tenham vida eterna. Nós sabemos que Jesus aqui se referiu para Nicodemos, que Nicodemos era príncipe dos judeus.
Nicodemos foi até a noite com Jesus e falou assim: Rabi, nós sabemos que todos esses sinais que você faz tem que ser de alguém que veio de Deus, alguém que veio. Nós sabemos que tu és o Jesus, o Filho de Deus. Jesus, olhando para ele, falou o seguinte: todo aquele que nascer de novo verás a glória de Deus. Nicodemos ficou sem entender e falou assim: mestre, como pode um homem já sendo velho poder entrar de novo no ventre da sua mãe, nascer de novo? Deus, olhando para ele, falou: você é príncipe dos judeus, conhece todas as leis da terra, mas não conhece as leis do céu. Jesus, olhando para ele, falou o seguinte: todo aquele que nascer do Espírito, da água e do Espírito, verás a glória de Deus. O que é que Jesus quis dizer? Todo aquele que se arrepender e chegar a mim, jamais eu lançarei fora. A Bíblia vai nos dizer, queridos, Jesus se referindo que como Moisés levantou a serpente no deserto para que aquele povo pudesse se livrar daquela pandemia que estava acontecendo, o Filho do Homem teria que ser levantado ao madeiro para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A palavra de Deus vai referir que João Batista, uma certa vez, olhando e viu Jesus passando, falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi crucificado, foi massacrado, ele foi levado ao madeiro, foi humilhado, não merecia, para que nós possamos estar aqui diante de Deus o nome dele. Pecado. Ele derramou sangue na cruz do Calvário. Hoje nós temos embaixo da marca da promessa, o sangue do Cordeiro. Nós estamos, queridos, buscando um Deus vivo e poderoso. Um Deus que vai nos livrar nossas famílias, livrar os nossos filhos, livrar a nossa parentela. Igreja, e para todos que estão ouvindo e assistindo nesse momento, agora só por um momento, até que essas coisas passem, porque o Senhor dará vitória à tua igreja na terra. Quero dizer para a igreja: tranquilize os vossos corações, cumpre todas as ordenâncias que foram decretadas pelas leis municipais, mas não deixe de adorar, buscar a face do Senhor Jesus. Porque Salmo 121 vai nos dizer: elevo meus olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus, o socorro só vem dele. Ninguém possa nos livrar de ser de Deus. Todo cristão está confiante em Deus. E Deus dará a porta para a igreja que clamou e está clamando na terra. Eu creio que depois dessa situação, o Senhor colocará muitas coisas no lugar no qual a terra já tinha esquecido dele. Mas Deus nesse momento mostrou para as grandes potências que o livramento vem dele. Está nos governos da terra buscando vacina, buscando remédios para que possa fazer uma cura sobre essa doença. Mas nós sabemos que até o momento não tem nada que está livrando a não ser a mão do Senhor sobre o povo dele na terra. Nada até o momento foi descoberto. Só sabe que Deus está ao nosso lado.
que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O homem sábio, ele tem temor a Deus. E quando nós temos temor a Deus, nós assim nos hesitamos de fazer algo que não agrada aos olhos do Senhor. Amada igreja, continua orando, continua clamando, continua buscando pelas nossas famílias, pela parentela, pelas famílias da terra, pelo mundo. Porque nós sabemos que isso vai passar. E a resposta está vindo da parte do Senhor Jesus. Eu vou terminar agora essa palavra. Quero agradecer, louvar a Deus pela vida de todos os obreiros do PJVA. Louva a Deus pela vida do pastor Aníbal, pastora Ana Angélica, missionária Vandira, mulher de Deus, que está sempre clamando pelo povo, está sempre em campanha, em jejum e oração. Louva a Deus pelo grupo de mocidade da IPJVA, tanto aí no estado da Bahia, como aqui na cidade de Taboão da Serra. Louva a Deus pelos obreiros, pelos grupos de adoração. Louva a Deus por todos vocês que nos ajudam a fazer essa obra. Louva a Deus aqui pela vida da pastora Maria, o Paulo, a missionária Marilu, o diaconisa, todos os obreiros do Senhor. Louva a Deus pelos grupos de oração da igreja IPJVA. Louva a Deus pelos grupos da mocidade e todos os jovens. Que o Senhor venha nos fortalecer, queridos. Que o Senhor venha trazer paz em vossos corações. Entendo a preocupação de todos. Mas se nós seguirmos o manual que devemos seguir, primeiramente a Cristo, somente creia, porque o livramento vai vir da parte do Senhor Jesus. Termino agora agradecendo a todos pelas orações que todos têm feito pela nossa igreja, pelas famílias, pelas denominações da terra. Eu creio que nesse momento todos os pastores estão buscando, todos os pastores estão adorando o nome do Senhor. Queridos, se eu falar para vocês que eu estou com medo, não, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu confio, sei que nosso Deus trará o livramento para o povo da terra. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos continuar nessa força, essa corrente de oração. Que assim como Deus livrou o povo lá no deserto, pedindo que Moisés levantasse a serpente, e assim como nosso Senhor Jesus se referiu a Nicodemos, que ele precisava levantar o cabelo, para que o povo da terra viesse se arrepender dos vossos pecados, nós temos a certeza que ele já se levantou e nos livrou dessa. Tranquilize os vossos corações. A palavra de Deus vai lhes referir, segundo a Crônicas, a partir do versículo 17, que o rei Josafá estava em Judá e Jerusalém sendo rei. De repente levantou os filhos dos amonitas para que viesse o filho dos Moabitas para vir no enfrentamento de guerra contra o rei Josafá. O rei Josafá, em um certo momento, o povo temeu e falou assim: olha, Josafá, está vindo aí uma grande nação contra a nossa. O profeta se levantou e falou assim: Josafá, Deus manda dizer o seguinte: nesta peleja não tens que pelejar, somente sentar e ver o livramento que o Senhor dará para o povo de Israel. Queridos, somente clama que vocês vão ver o livramento que Deus dará ao povo na terra. Estão fazendo todos os
Não precisou o povo de Deus fazer nada. Quando eles levantaram ao arraial dos filhos amonitas, tinha 180 mil homens mortos no arraial dos amonitas. Deus cumpriu com a palavra dele, queridos. Somente esperais e verás o livramento que Deus dará ao povo dele da terra. E verás o livramento que o Senhor já deu, está dando e sempre dará a família JVA na terra. Que cada um venha clamar pela tua parentela. Confia, queridos. O milagre de Deus já está posto sobre a vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor assim conceda um milagre na vida de cada um que está assim necessitando, nem só nesse momento, mas que toda a tua petição, tudo aquilo que o seu coração deseja, que o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Somente creia, querido, dentro da tenda, clamando, porque o Senhor entrará com providência.